Boa tarde. Os meus cumprimentos a todos, aos meus colegas ilustres da mesa e aos presentes reais e virtuais. Bom, o tema que aqui nos traz a Constituição, as associações públicas profissionais, a lei que fazer, torna a figura central neste momento a recente alteração à lei das associações públicas profissionais. Essa publicação, relativamente à publicação, entrada em vigor, data de produção de efeitos, também trazia aqui várias dúvidas que o professor Bacelar Gouveia já referiu, e confesso que também tenho aqui algumas dúvidas, porque a própria lei foi publicada em março. A lei diz que entra em vigor em abril e diz que produz efeitos em junho. O que é que isto quer dizer? Eu confesso que não sei. Não sei. E também não sei que consequências relativamente à Ordem dos Advogados essa produção de efeitos em junho significa exatamente, concretamente para a Ordem dos Advogados. Que consequências concretas quanto à organização e funcionamento da Ordem, quanto ao Estatuto em vigor, quanto à definição dos atos próprios dos advogados, quanto aos mandatos dos atuais titulares dos órgãos. São dúvidas que deixo. A atual lei das associações públicas profissionais tem uma lógica de consumo, de mercado e de concorrência inadequada à advocacia. A advocacia é uma profissão de interesse público, com especial relevo num Estado de direito democrático como é o nosso, subordinado à Constituição e baseado, entre outros, no princípio fundamental de respeito e garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais. O acesso ao direito, a tutela jurisdicional efetiva, o patrocínio judiciário e o acompanhamento por advogado perante qualquer autoridade estão consagrados no artigo 20 da Constituição como princípios gerais dos direitos fundamentais. A advocacia é a única profissão com reconhecimento constitucional e com características muito específicas enquanto essencial à administração da justiça, sendo o advogado um elemento necessário e indispensável para a garantia dos direitos e liberdades dos cidadãos, das empresas, para a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, para a defesa dos direitos humanos. Tendo as características definidas pela Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais, a advocacia continuará a ser uma profissão autorregulada, continuará certamente, como já é há quase 97 anos, pela Ordem dos Advogados, que, com uma provectidade, tutela toda a advocacia, independentemente dos diferentes modos como a mesma é exercida. A defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços, os clientes. A representação e defesa dos interesses gerais da profissão. A regulação profissional, o acesso e o exercício da profissão. O poder disciplinar são alguns dos fins ou atribuições das ordens profissionais. A nova lei imporá alterações aos estatutos das ordens, designadamente o alargamento das condições de acesso à profissão, os estágios remunerados, revisão e redução dos atos próprios, a criação de uma entidade externa fiscalizadora, uma nova composição dos órgãos disciplinares e um provedor de clientes. São muitas e muito profundas as alterações que a nova Lei Quadro traz para as associações públicas profissionais, designadamente para a Ordem dos Advogados. Algumas dessas mudanças constituem um gravíssimo ataque à advocacia, muitíssimo preocupante. Como o professor Bacelar Gouveia referiu anteriormente, põe em risco a identidade da profissão da advocacia. É o caso
do alargamento do acesso, dos atos próprios dos advogados, das sociedades multidisciplinares. Todavia, importa também dizer que num tempo em que o mundo pula e avança, em constante mudança, as ordens profissionais não podem ficar paradas no tempo. Os advogados e a Ordem dos Advogados, como outros, terão de se adaptar a novas realidades. Alguma coisa terá de mudar, certamente. Mas não em estilo caterpillar, a toda a força. Antes, com muito cuidado. É que os advogados são a voz dos cidadãos junto dos poderes. Defendem os direitos das pessoas, os seus bens jurídicos patrimoniais e não patrimoniais. E, enquanto instrumento da lei e do direito, são indispensáveis para a pacificação social, a paz que nasce da justiça, como dizia a poeta ou poetisa Sofia. A advocacia não é e não pode ser reduzida a uma atividade comercial numa lógica de mercado de consumo, isto é, como diz a Autoridade da Concorrência, e cito, mais concorrência, preços mais competitivos, vias alternativas para a aquisição de qualificações, reduzir custos de oportunidade para os futuros profissionais. Fecha aspas. Porque ser advogado é exercer uma profissão de elevado grau técnico. É ter a cultura, os valores e os conhecimentos científicos, técnicos e deontológicos necessários para a defesa e a representação legal do destinatário dos serviços. Para os advogados não é uma questão de entrar e fechar a porta, é uma necessidade de assegurar e manter a dignidade da profissão. Escancarar a porta da advocacia a outros profissionais que não advogados ou permitir sociedades multidisciplinares, mesmo entre profissões sujeitas a deveres deontológicos antagónicos, como deseja a União Europeia e os seus representantes em Portugal como Autoridade da Concorrência, é contribuir para um ainda maior enfraquecimento de uma profissão que se quer digna, livre e independente. Alargar a abertura da entrada na profissão é contribuir para um ainda maior empobrecimento dos profissionais já existentes e sem qualquer real vantagem para os futuros profissionais, a não ser os futuros tubarões multidisciplinares. Tudo em prejuízo de toda a comunidade, do Estado de Direito Democrático e fragilização dos cidadãos, agora destinatários dos serviços. O papel essencial do advogado na administração da justiça e as especiais características da profissão não podem ser ignoradas nas alterações que vierem a ser feitas ao Estatuto da Ordem dos Advogados e demais legislação conexa, sob pena de serem postos em causa princípios fundamentais do nosso ordenamento constitucional que se deverão sobrepor, na nossa opinião, às exigências da União Europeia e ao plano de resistência e resiliência. Que fazer? Das várias propostas de alteração, vou focar uma ou outra muito rapidamente. Uma delas é a obrigação do estágio remunerado. Relativamente aos estágios remunerados, importa saber de que falamos quando falamos de estágio. A lei até parece ser clara quanto ao estágio remunerado. Posso só um momento para ir buscar água? Obrigada. A lei até parece ser clara quanto à obrigação do estágio remunerado na situação em que exista uma prestação de trabalho e, evidentemente, só podemos estar de acordo que todo o trabalho deve ser remunerado por quem beneficia dessa prestação. O problema é que, na prática, essa aparente clareza da lei não será certamente suficiente
para se destrinçar numa determinada situação concreta se a realização do estágio representa prestação de trabalho por parte do estagiário ou, pelo contrário, representa prestação de formação por parte do patrono. Patrono que disponibiliza o seu tempo e o seu esforço sem daí retirar qualquer benefício, que não seja a satisfação moral de contribuir para a formação de um novo colega. A remuneração do estágio parece-me uma reivindicação justa na perspectiva do estagiário, mas as questões têm que ser vistas globalmente. O estágio obrigatoriamente remunerado pode levantar dificuldades que objetivamente representem obstáculos à realização do próprio estágio e, em última análise, signifiquem um efetivo estreitamento do acesso à profissão, que é precisamente o contrário do objetivo visado pela nova Lei Quadro. Pessoalmente, posso dizer, sou advogada com 39 anos de exercício efetivo da profissão e, nessas condições de compromisso financeiro, dificilmente poderia assumir uma direção de estágio. Quanto aos órgãos, não me vou pronunciar sobre o Superpolícia, o órgão de supervisão, mas partilho das reservas, das dúvidas aqui já manifestadas pelo professor Bacelar Gouveia, que me antecedeu na sua intervenção. Vou falar um pouco do órgão disciplinar. O novo órgão disciplinar tem como principal novidade a integração de personalidades de reconhecido mérito, com conhecimentos e experiência relevantes para a respectiva atividade, que não sejam membros da associação pública profissional. O órgão disciplinar é, como os outros órgãos obrigatórios, eleito nos termos estatutários e os mandatos dos seus titulares não podem ser superiores a 4 anos, renováveis apenas por uma vez. Com exceção da Assembleia Representativa, a Lei Quadro não prevê quaisquer métodos de eleição para os diferentes órgãos. É meu modesto entendimento que a eleição dos órgãos disciplinares da Ordem dos Advogados deve assegurar a representação de uma pluralidade de opiniões diversas em matérias tão sensíveis para a advocacia e para a própria sociedade, como é o exercício da ação disciplinar sobre os advogados. Defendo, pois, que os órgãos disciplinares devem continuar a ser eleitos pelo sistema de representação proporcional com a aplicação do método da média mais alta de onde. E com um efetivo respeito na prática por esse método. A Lei Quadro é omissa quanto ao número de membros do órgão disciplinar. Atualmente, o número de membros dos Conselhos de Deontologia da Ordem dos Advogados varia consoante a circunscrição geográfica, sendo o Conselho de Deontologia de Lisboa composto por 20 membros, mas, certamente, nada obstará a um considerável aumento do número de membros. A Lei das Associações Públicas Profissionais estabelece a proporção entre homens e mulheres nas listas de candidatos aos órgãos eletivos, mas é omissa quanto à proporção, no caso concreto da Ordem, entre advogados e não advogados, no órgão disciplinar. Também não se sabe se a eleição de advogados e não advogados será em listas conjuntas, mas não me choca a integração no órgão disciplinar da Ordem dos Advogados de não advogados. Evidentemente que não estamos a pensar num órgão disciplinar da Ordem dos Advogados constituído maioritariamente ou exclusivamente por não advogados, mas uma integração. Exato, pronto, mas temos advogados nos Conselhos Superiores da Magistratura, do Conselho do Ministério Público, portanto, não me choca e tendo em conta a experiência que tenho do Conselho de Deontologia, de membro de um anterior, de ex-membro de um órgão disciplinar, não me choca que esse órgão possa ser integrado também por pessoas não pertencentes à profissão. Acho que até pode ser mesmo útil.
Bom, todavia, pergunta-se, mas que requisitos para desempenhar funções no órgão disciplinar? Além do Estatuto poder determinar um número mínimo de tempo de exercício da profissão. O desempenho de função num órgão disciplinar deve exigir um extremo rigor. A identificação, o respeito e o cumprimento pelos direitos, especialmente os direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição. Por exemplo, será admissível alguém, porventura, com função de direção de um órgão, ter o entendimento em que, na prática, uma carta fechada, dirigida à pessoa determinada e devidamente identificada, uma carta nominativa, entregue nos serviços da ordem, possa ser aberta sem autorização prévia e sem o conhecimento do seu destinatário? O sigilo da correspondência é um direito com proteção constitucional, especialmente reforçado, especialmente protegido, enquanto direito de liberdade e garantia consagrado no artigo 34 da Constituição. A fazer fé, e não há razão para não fazer, num artigo publicado em órgão de comunicação social em novembro de 2019, fez-se uma referência a uma situação dessas, ocorrida no Conselho de Ontologia de Lisboa, tendo sido dada como justificação, e cito, este procedimento existe há mais de 10 anos. Ora, se é assim, pergunta-se, pode um órgão disciplinar pactuar com uma situação destas? Um órgão colegial também, como é o órgão disciplinar, deverá deverá dar uma ampla liberdade de expressão e reconhecer a liberdade de expressão aos seus membros. É que um órgão colegial, a liberdade de expressão de um órgão colegial tem que ser também a liberdade de expressão de cada um dos seus membros. Bom, por fim, já é mesmo o final, e só uma breve referência ao Tribunal Constitucional, que se pronunciou, como já aqui foi dito, em abstrato sobre algumas normas desta Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais, tendo concluído pela não inconstitucionalidade de nenhuma dessas normas. Eu só quero deixar esta nota. Será que a apreciação preventiva da constitucionalidade em abstrato, que foi feita pelo Tribunal, prejudicará eventual arguição de concreta inconstitucionalidade? Ou melhor, prejudicar, certamente, não beneficiará de certeza, mas será impeditiva? Penso que não. E assim termino o que tinha para dizer. Muito obrigada. Boa tarde.